Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 8. Nas vossas orações não useis muitas palavras como gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, de 7 a 8, Santo Agostinho. Assim como é próprio dos hipócritas manifestar-se para serem vistos na oração, cujo fruto não é outro senão agradar os homens, também os gentios, isto é, os pagãos, creem que, quando falam muito, poderão ser ouvidos. Por isso acrescenta: nas vossas orações não useis muitas palavras. Não é orar falando muito, como pensam alguns, o orar por longo tempo. Uma coisa é falar muito, outra é um afeto prolongado. Sobre o próprio Senhor escreveu-se que passava as noites em oração, Lucas 6, e que rezava por muito tempo, Lucas 22, para dar-nos o exemplo. Disse que nossos irmãos do Egito têm frequentes, mas muito curtas orações ejaculatórias pronunciadas de modo secreto, temerosos de que a intenção tão necessária ao que ora seja violentamente arrebatada e por longas demoras acabe por enfraquecer. Com isso, nos ensinam suficientemente que, assim como essa intenção não se deve embotar quando não pode perdurar, do mesmo modo não deve ser rompida se perdurar. Afastemos da oração os discursos abundantes, mas que não falte a oração continuada se a intenção persevera, fervorosa. Falar muito na oração é tratar uma coisa necessária com palavras supérfluas. Orar muito é tocar com o exercício continuado do coração. Aquele a quem suplicamos, pois, de ordinário, esse assunto se trata melhor com gemidos que com discursos, mas pelo choro que pelo discurso. Em verdade, toda tagarelice provém dos gentios, que se dedicam mais a exercitar a língua que a purificar a alma, e tentam transferir esse gênero de ocupação até mesmo para mover a Deus. Se é verdade que a multidão de palavras só é proferida para instruir um ignorante, que necessidade há disso em relação ao autor de todas as coisas? Por isso acrescenta: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Nem devemos usar palavras junto de Deus para pedir o que queremos, mas pelas coisas que administramos com a alma e com a aplicação do pensamento, com puro amor e afeto de suplicante. Mas pode-se muitas vezes perguntar, seja a oração feita por ações, seja por palavras, qual é a necessidade da oração, se Deus já conhece o que nos é necessário? O próprio esforço da oração purifica e serena o nosso coração e torna-o mais capaz de acolher os dons divinos que nos são infundidos espiritualmente. Pois Deus não nos ouve pela ambição de nossas preces. Ele que está sempre pronto a nos dar sua luz, mas nós nem sempre estamos prontos a recebê-la, quando somos desviados para outras coisas. Na oração faz-se, portanto, a conversão do corpo a Deus e a purificação do olho interior, quando são temporariamente afastadas aquelas coisas que desejávamos, de modo que a penetração de um coração puro possa receber a luz pura e nela permanecer com a alegria pela qual a vida bem-aventurada se aperfeiçoa. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vós, pois, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, 9. São Cipriano. Aquele que nos deu a vida também nos ensinou a orar.
para que, quando falamos ao Pai por meio da oração que nos ensinou o Filho, sejamos ouvidos com mais facilidade. É uma oração amigável e familiar o rogar a Deus, com sua própria oração. O Pai conhece as palavras de seu Filho quando rogamos a Ele, e como o temos como advogado diante do Pai quando pecamos, 1 João 1, quando nós, pecadores, rogamos por nossos delitos, devemos tomar as palavras de nosso advogado. Não dizemos Pai meu, mas Pai nosso, porque o Mestre da paz e da união não quis que se fizessem súplicas de maneira isolada e privada, como quando alguém roga somente por si. A oração é, para nós, pública e comum, e quando oramos não rogamos por um só, mas por todo o povo, porque nós, todo o povo, somos um só. Quis o Senhor que cada um rogasse por todos os demais, assim como ele, sendo um, carregou a todos. Também pedimos todos os dias que seja santificado. Necessitamos da santificação continuamente, porque nós, que pecamos todos os dias, devemos nos purificar de nossos pecados por meio de uma santificação contínua. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 6, 10. Santo Agostinho. Isso não quer dizer que Deus não reine agora na terra, porque sempre reinou sobre ela. A palavra venha significa que se manifeste aos homens. A ninguém será lícito desconhecer o reino de Deus, uma vez que seu unigênito, não só de maneira inteligível ou espiritual, mas também de maneira visível, haverá de julgar os vivos e os mortos. Esse dia do juízo futuro, ensina o Senhor, virá quando o Evangelho tiver sido pregado a todos os povos, fato esse que se refere à santificação do nome de Deus. O reino de Deus virá, queiramos ou não, mas despertamos nosso desejo em direção àquele reino de modo que venha para nós e que nele reinemos. Quando se pede, dizendo, venha a nós o teu reino, que pedem os que já estão santificados, senão a perseverança naquela santidade que já se lhes concedeu? Não de outra maneira virá o reino de Deus, que certamente há de vir, para aqueles que perseveram até o fim. Naquele reino de bem-aventurança se aperfeiçoará a vida feliz dos santos, como agora sucede com os anjos que estão nos céus. E, portanto, depois daquela petição em que dizemos, venha o teu reino, se segue, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, assim como nos anjos que estão no céu se faz tua vontade para que gozem de ti, sem nenhum erro que encubra sua sabedoria, nem miséria alguma que impeça sua felicidade, também se faça a tua vontade em teus santos, que estão na terra, e que foram feitos de terra, no tocante ao corpo. Seja feita a tua vontade, se estende também corretamente, dizendo que desejamos que os preceitos de Deus se cumpram, assim no céu como na terra. Isto é, assim pelos anjos como pelos homens. Não porque eles determinam a vontade de Deus, mas porque fazem o que Ele quer, isto é, operam segundo a sua vontade. Ou, assim no céu como na terra, isto é, assim como nos justos, também nos pecadores, como se dissesse, assim como fazem tua vontade os justos, façam-na também os pecadores, para que se convertam a ti. Ou de outro modo, para que possa dar-se a cada um o que é seu, como ocorrerá no juízo final. Também podemos conhecer que por céu e terra se entendem o Espírito e a carne. E uma vez que diz o apóstolo, eu mesmo sirvo a lei de Deus com o Espírito, e sirvo a lei do pecado com a carne, Romanos 7,25. Devemos compreender que a vontade de Deus é feita no Espírito. Assim sucede naquela transformação que se promete aos justos.
Faça-se a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Isto é, assim como o espírito não resiste a Deus, também não resista o corpo ao espírito. Ou de outro modo, assim na terra como no céu, isto é, assim como no próprio Cristo, também na igreja. Assim como no varão que cumpriu a vontade do Pai, também na mulher com que foi esposado. Convenientemente, interpretam o céu e a terra como se fossem um homem e uma mulher, uma vez que a terra é frutífera quando fecundada pelo céu. Nisto se manifesta claramente, em oposição aos que dizem os pelagianos, que o princípio da fé é um dom de Deus, quando a Santa Igreja roga pelos não infiéis, para que comecem a ter fé. Como a vontade de Deus já se cumpriu nos santos, quando ainda pedimos que se cumpra, que outra coisa pedimos senão que perseverem no que começaram a ser? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, 11. São Cipriano. Cristo, com efeito, é o pão da vida. E este pão não é o pão de todos, mas o pão nosso. Pedimos todos os dias que se nos dê esse pão, para que nós, que estamos em Cristo e recebemos a Eucaristia todos os dias, não sejamos proibidos, por algum grave delito que o impeça, de nos aproximar do pão celeste e não sejamos separados do corpo de Cristo. Pedimos, pois, que nós, que permanecemos em Cristo, não nos separemos de sua santificação e de seu corpo. O discípulo de Cristo, portanto, deve pedir esta comida divina, não estendendo o seu pedido em uma longa lista de necessidades, coisa que seria autocontraditória, uma vez que buscaríamos permanecer muito tempo neste mundo, nós que pedimos o reino dos céus venha rapidamente. Ou acrescenta de cada dia, para que cada um coma quanto exige a razão natural, e não quanto instiga a lascívia da carne. Se em um banquete gastas tanto quanto podes necessitar para 100 dias, já não comes o alimento cotidiano, mas o de muitos dias. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, 12. São Cipriano. Depois de pedir o recurso do alimento, pede-se o perdão do pecado, para que o que é alimentado por Deus viva em Deus e já não se ocupe somente da vida presente, mas da eterna, a qual se pode chegar se os pecados são perdoados, os quais Deus chama nossas dívidas, assim como diz em outro lugar. Perdoei toda a tua dívida, porque mo pediste. Perdoa-nos as nossas ofensas. Por isso, necessário e saudavelmente somos advertidos, nós, pecadores, porque somos obrigados a rogar por nossos pecados. E para que não haja quem se coloque como inocente e exaltando-se mais pereça, é-nos ensinado que pecamos todos os dias, uma vez que ordena-se-nos que oremos todos os dias por nossos pecados. O que nos ensinou a orar por nossos pecados nos prometeu a misericórdia do Pai, mas acrescentou claramente uma lei, obrigando-nos, com uma clara condição, a pedir que se nos perdoem nossas dívidas, segundo nós perdoamos nossos devedores. E isto é o que diz assim, como perdoamos a nossos devedores. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, 13. São Cipriano. Aqui se mostra que o inimigo nada poderá contra nós, a não ser que Deus antes o permita, para que todo o nosso temor e devoção se convertam a Deus.
no qual somos advertidos de nossa inconstância e de nossa fraqueza, para que ninguém, de maneira insolente, se encha de orgulho, para que, enquanto se desenvolve um testemunho humilde e submisso, e tudo é dado a Deus, seja o que for que peçamos de modo suplicante, seja concedido por sua piedade. Depois de todas as coisas já ditas ao final da oração, vem a cláusula que conclui todas as nossas preces, reunida de modo conciso. Nada resta que se deva pedir ao Senhor quando já pedimos a proteção de Deus contra todo o mal, a qual, uma vez obtida, já podemos considerar-nos seguros contra todas as coisas que o diabo e o mundo possam fazer. Que medo pode causar-nos o mundo se nele temos a Deus como defensor? O que há de estranho se tal oração é a que Deus ensinou, que, com sua lição, abreviou todas as nossas preces em um saudável modo de expressão? Daqui o que tinha sido predito por meio de Isaías. Deus fará um discurso abreviado sobre a terra. Isaías 10, 22 a 23. E, tendo vindo nosso Senhor Jesus Cristo para todos, a fim de abarcar igualmente os sábios e os ignorantes, com a finalidade de dar preceitos para o bem de todos os sexos e de todas as idades, reuniu um grande compêndio de todos os seus preceitos, para que os que se instruem na disciplina do céu não cansem sua memória, mas aprendam prontamente o que é necessário para crer com uma fé simples. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 14 a 15. Porque, se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, de 14 a 15. São João Crisóstomo. Não diz que primeiro nos perdoa Deus para que, depois, perdoemos aos nossos devedores. Deus sabe, pois, que os homens mentem e que, ainda quando obtêm o perdão de seus pecados, não perdoam aos seus devedores. Por isso diz que primeiro perdoemos e que depois peçamos nosso perdão. Portanto, faz menção dos céus e do Pai para chamar a atenção do que houve. Nenhuma coisa te assemelha tanto a Deus como perdoar aos que fazem alguma injúria. É inconveniente que seja servil um filho que procede de tal pai e que, chamado ao céu, tenha um sentimento terreno próprio desta vida.